Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, canal do Gutierrez Siqueira. Pessoal, hoje eu quero falar sobre literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica. Como sabemos, o Apocalipse, muito provavelmente escrito no final do século I, ali pelo apóstolo João, a atribuição na tradição cristã é o apóstolo João. O livro do Apocalipse ele tem uma linguagem apocalíptica, por isso que ele recebe inclusive esse nome. Mas ele não é um único livro apocalíptico da Bíblia. Temos também trechos em Daniel, em Zacarias e até mesmo nos profetas como Ezequiel e Isaías. Fato é que a chamada literatura apocalíptica é um tipo de literatura, é um gênero literário. E quando nós falamos de gênero literário, estamos falando de estruturas e regras e características que marcam determinado tipo de escrita, ok? Estruturas, regras, características que marcam determinado tipo de escrita. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente não pode ler o Apocalipse isolado da literatura apocalíptica. Por quê? Porque o Apocalipse reproduz muito do tipo de linguagem e do tipo de símbolo que está presente na literatura apocalíptica. Essa, inclusive, é uma crítica recorrente que eu faço à escatologia que nós pregamos nas igrejas pentecostais. Uma escatologia, muitas vezes, que tenta ler o texto bíblico de maneira literal, especialmente textos de Daniel e do Apocalipse. Ao fazer uma leitura estritamente literal, acaba incorrendo em erros gravíssimos de interpretação, porque textos simbólicos não foram escritos para serem lidos literalmente. E então a gente precisa interpretar o símbolo, e a interpretação do símbolo não é algo da criatividade da minha cabeça, mas eu vou interpretar o símbolo à luz do que outros autores, também judeus, também da época de João, ou antes dele, falavam a respeito desse símbolo. Então, para entender o Apocalipse, eu preciso entender o gênero literário chamado apocalíptica, o gênero apocalíptico. É imprescindível ter esse entendimento. Senão, eu vou fazer uma leitura muito pobre do Apocalipse, uma leitura estritamente defeituosa, porque ela vai tender a ser muito literalista em um tipo de texto que não é literal. Na maioria das vezes, não é literal. Até porque boa parte do Apocalipse, não ele todo, tá? Mas boa parte do Apocalipse, ele está em linguagem simbólica. Ali, se você pega os 3 primeiros capítulos, não, mas do 4 capítulo em diante, sim. O que marca o livro do Apocalipse é a linguagem simbólica e símbolos, volto a repetir, que não são presentes apenas no Apocalipse, são símbolos também presentes em outros tipos de livros, mas que todos seguem um gênero apocalíptico. Com isso em mente, eu quero apresentar aqui para vocês 3 livros que são essenciais para a gente entender literatura apocalíptica. Não, gente, não é discussão sobre escola escatológica, amilenismo, pré-milenismo. Esqueça esse debate, esqueça. Aqui são livros que vão ajudar você a entender o que é o gênero apocalíptico e como que João, o apóstolo, ele bebe muito desse gênero para escrever o Apocalipse, tá? Para nos trazer em texto a belíssima revelação que ele recebe na ilha de Patmos. Então, diante disso, você precisa entender melhor o gênero apocalíptico. E eu quero indicar 3 livros. Desses 3 livros, 2 são lançamentos recentes aqui em língua portuguesa, mas vão ajudar bastante, tá bom? O primeiro que eu quero indicar é esse aqui, ó. Esse livro tem como título A Teologia do Livro de Apocalipse, do Richard Bauckham, um importante teólogo do Novo Testamento, do contexto do Reino Unido, né?
Ele, inclusive, tem um livro em português chamado Jesus e as Testemunhas Oculares, lançado pela editora Paulus. Então aqui é uma referência em estudos do Apocalipse, a teologia do livro de Apocalipse. Um outro livro, esse é um lançamento muito recente da Thomas Nelson Brasil. Thomas Nelson, que vem lançando livros extraordinários de teologia bíblica. A Thomas Nelson tem investido pesado em teologia bíblica. Deixo aqui os meus parabéns à editora, que tem feito um trabalho sensacional não só em escolher bons títulos, mas também no processo de diagramação dos livros, de tradução, de cuidado editorial. Então, meus parabéns a Thomas Nelson Brasil por trazer uma obra tão importante para o estudo do Apocalipse. Um outro que eu quero recomendar para vocês, e esse é um livro um pouquinho mais antigo, não é um lançamento recente, é A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, da editora Paulus, um livro mais acadêmico, tá? O autor é o John Collins. Esse livro é uma referência também quando a gente fala em gênero apocalíptico. Ele vai trabalhar aqui não somente o Apocalipse, Daniel, ele vai trabalhar ali de maneira mais ampla os livros apocalípticos que eram comuns no estudo do judaísmo da época de Cristo, da época dos apóstolos, como o quarto Esdras, segundo Baruque, o Apocalipse de Abraão e outros livros pseudo-epígrafos, né, ou apócrifos, como a gente costuma falar no meio evangélico, tá? Então, uma literatura extremamente técnica, densa, não é uma leitura fácil, porém muito importante para entender melhor o que é essa literatura apocalíptica. E por último, quero deixar também a recomendação aqui para vocês de um outro lançamento recente da Thomas Nelson Brasil, que é Lendo Apocalipse com Responsabilidade, Testemunho e Adoração em Civil, seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Esse livro é do Michael Gurman. É um livro também, lançamento, volto a repetir, recente da Thomas Nelson Brasil. Outro livro que vai ajudar você a entender o que está por trás do Apocalipse, qual é a questão histórica, o momento histórico que a igreja estava vivendo, especialmente na sua relação com Roma. Tá? É muito importante entender esse conflito da igreja com Roma, para a gente entender o contexto em que o Apocalipse foi escrito e as motivações que levaram a esse livro estar na nossa Bíblia hoje, está no Novo Testamento, que é justamente essa relação conflituosa entre a igreja e o Império Romano, especialmente ali no final do primeiro século, tá bom? Fica aí a dica, pessoal. Quero aqui reinaugurar esse canal, porque ele está inaugurado há muito tempo, mas quero aqui trazer sempre que possível um vídeo para vocês com dicas de livros, de estudos, respondendo perguntas, trazendo alguma reflexão, alguma pregação, algum estudo bíblico, mas eu quero aqui trazer, sempre que possível, uma boa teologia bíblica, teologia sólida, mas não só teologia pentecostal. Vou trazer teologia pentecostal, mas lembre-se, pessoal, eu já disse isso aqui, eu não trabalho só com teologia pentecostal, amo teologia pentecostal, mas também tenho outros interesses aí, além da teologia pentecostal, que eu quero trazer aqui para vocês no meu canal. Um abraço a todos vocês, espero que o áudio e a imagem esteja boa e que você seja abençoado por meio da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos vocês e tchau, tchau.